tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Ramos e hoje nós vamos falar sobre descontos. O primeiro são descontos simples. Uma operação de desconto é uma operação muito recorrente pelas empresas. Quando a gente vai a um banco e a gente precisa de uma antecipação de um recurso, ou precisa de um dinheiro, normalmente as taxas de juros elas variam em função do risco que a gente também oferece, né? Então, se eu vou a um banco e pego um dinheiro emprestado e não dou nada em garantia, o que ocorre é que normalmente essas taxas de juros são maiores, porque o risco que eu ofereço ao banco acaba sendo maior. Então, as empresas fazem a opção por fazerem desconto de duplicatas, descontos de cheques, descontos de títulos, porque esses documentos, esses títulos acabam sendo a garantia do banco do recebimento. Se eu não receber da empresa, eu recebo do cliente. Então, o desconto nada mais é do que uma antecipação de um valor que eu tenho a receber. E existem dois tipos de desconto simples, o desconto chamado de comercial e o desconto racional. Esses descontos simples, eles estão baseados num sistema de capitalização por juros simples, né? Lembrando, a capitalização por juros simples é aquele que incide apenas sobre o capital. O meu juros não incorpora o capital, ou seja, não há aquela cobrança do chamado juros sobre juros. Então, imagine que você aí é um comerciante e vende uma mercadoria por R$1.000 para receber daqui a 60 dias. Porém, apertou a situação financeira, você precisa de algum dinheiro para manter lá o seu fluxo de caixa ou para manter seu capital de giro e você pretende antecipar o recebimento desse título. Você tem duas opções, negociar com o próprio cliente para que ele pague isso antecipadamente ou levar esse título a um banco e fazer o desconto desse título. Então, o desconto do título nada mais é do que o recebimento antecipado dele, né? Então, por exemplo, se eu faço um desconto desse título, eu receberia no futuro R$1.000. Porém, com um desconto, claro que o banco, nesse caso, ele vai me cobrar uns juros por antecipar o recebimento, né, desse título. Ou seja, para que eu entre com esse dinheiro no meu caixa antes do seu vencimento. Então, vamos supor que eu leve os R$1.000 e o banco ele vai me dar em troca desse título apenas R$800. Ou seja, eu estou tendo aí um desconto no valor desse título de R$200, né? Ou seja, que é o quanto eu vou pagar ou vou remunerar ao banco pelo recebimento antecipado desse documento. Então, nós vamos trabalhar com alguns termos, por exemplo, aqui algumas vezes vai se referir ao desconto que o banco vai me dar, nesse caso seriam os R$200 que foi descontado, um valor nominal do título, que é o valor dos R$1.000. Era o valor que estava escrito no título, é o valor que estava estabelecido naquele documento, naquela duplicata, naquele cheque, naquela nota promissória, seja lá qual for o título. Então, ele é o valor que a gente chama de valor nominal, que é o valor de face, o valor que está expresso no documento. Nós temos a taxa de desconto, né, que seria a taxa de juros, né, o I representado aqui, o período de antecipação, ou seja, no exemplo que eu dei, se eram 60 dias, nós antecipamos aí em 2 meses o recebimento de um título. E o valor atual, que é o valor antecipado do título. Então, lembrando, se eu entro com um título de um valor nominal de R$1.000, faço um desconto por um período de tempo de 2 meses, o banco então me devolveu R$800. Ou seja, ele cobrou de mim um desconto correspondente a R$200. Então, esse desconto simples comercial, ele é também conhecido como desconto bancário ou desconto por fora, né? Ele caracteriza por ser calculado com base no valor nominal do documento, né? Ou seja, eu calculo lá naquele valor futuro do documento. A fórmula para se calcular isso seria a seguinte: o meu valor do desconto é igual ao valor nominal vezes a taxa vezes o tempo. Então, qual é o valor nominal desse título que eu estou antecipando? R$1.000. Vamos supor que eu utilize aí uma taxa de desconto de 10% ao mês. Então, eu teria R$1.000 vezes
0,10, né, que é a minha taxa de desconto, vezes a quantidade de tempo, que nesse caso seria 2 meses. Então, olha, 0,10 vezes 2, 20, 0,20. R$1.000, R$10.000 vezes 0,20, eu teria então um desconto correspondente a R$2.000. Ou seja, qual que é o meu valor atual? Ou seja, quanto que eu receberia hoje? Os R$10.000, que é o valor nominal do documento, menos os 2.000 de desconto, eu vou receber então R$8.000. Notem que, se você fosse, por exemplo, essa é uma operação que ela esconde uma certa armadilha. Por exemplo, se você fosse num banco hoje pegar R$8.000 emprestado e fosse pagar, por exemplo, 10% ao mês, vamos considerar aqui na capitalização de juros simples, 10% de R$8.000 daria para a gente R$800 por mês. Ou seja, 800 do primeiro, mais 800 do segundo, R$1.600. Isso somado aos 8.000, eu pagaria lá na frente, na verdade, 9.600. Nessa operação de desconto, notem a diferença. Eu estou descontando um valor lá na frente, que seria os mesmos 2 meses do que eu pagaria os 9.600, pegando 8.000 emprestado a uma taxa de 10% ao mês. Porém, quando eu trago isso a valor presente, né, eu estou obtendo os 8.000. Ou seja, se a gente calcular esses 2.000 de desconto sobre os R$8.000, que é o valor atual, o valor que eu estou recebendo agora, eu não tenho uma taxa de 20% para esse período. Eu vou ter uma taxa de 25% sobre os R$8.000. Então, a gente pode dizer assim, eu estou antecipando um título e ele está me dando um desconto, mas ele está me dando um desconto sobre um valor nominal, que seria o valor futuro, não sobre o valor que eu estou recebendo agora. A outra forma de desconto simples é o desconto chamado racional, ou também que é chamado de desconto por dentro. Ele é caracterizado por ser calculado com base no valor atual do documento. Nota, a diferença dele é que o outro é calculado sobre o valor nominal, que é o valor lá da frente. Esse é calculado sobre o valor atual do documento descontado. Então, esse valor, também por giros simples, a gente tem. Para calcular o valor atual, eu vou pegar o valor nominal dividido por 1 mais a minha taxa de juros vezes a quantidade de tempo, né? Voltando ao exemplo anterior. Se eu tenho um valor nominal, R$10.000, eu tenho uma taxa de 10% e vou fazer um desconto para antecipar o recebimento do título por 2 meses, então eu teria o meu valor atual é igual aos R$10.000, que é o valor, né, nominal do título, o valor de face do título, dividido por 1 mais a taxa 0,10 vezes o tempo, que são 2, então 0,20, mais 1,20. Então, nós temos R$10.000 dividido por 1,20, encontraríamos o valor, então, atual de R$ 8.333. Nesse caso, nós vamos ter, então, aí um desconto de R$ 1.666,67. Ou seja, esse desconto foi bem menor do que o outro desconto, né? Nessa realidade, se a gente for, inclusive, verificar sobre os 10.000, ele vai corresponder a 16,67%. Mas sobre os 8, ele vai corresponder exatamente sobre os 8.333, que foi o meu valor presente, ele vai corresponder aos 20%. Então, essa é a diferença. Quando for fazer, né, uma operação de desconto, a gente tem que ficar muito atento à forma que está sendo usado o desconto, que está sendo dado esse desconto, qual deles está sendo aplicado. E verificar se a taxa realmente é menor, é mais vantajosa ou não do que aquela taxa oferecida por uma outra modalidade de empréstimo. Agradeço pela atenção e hoje nós ficamos por aqui. Obrigado.